Estamos no programa Investigações sobre o Ver. Hoje o nosso tema é o que é ciência oculta. E eu trouxe então para a nossa reflexão uns trechos, um apanhado que eu fiz das cartas dos Mahatmas, que são cartas bastante conhecidas, eu acredito que pela maioria de vocês. São uma coletânea bastante importante no nosso estudo teosófico, né? Tendo em vista que foram escritas pelos nossos mestres fundadores e inspiradores, né? Inspiradores e orientadores do movimento teosófico no seu início. E vocês já devem ter ouvido falar que essas cartas, muitas delas foram precipitadas, materializadas, né? Por isso que o assunto chama a atenção. Algumas delas foram enviadas por correio, quando possível, né? Mas na época não havia WhatsApp, não havia e-mail, então as comunicações urgentes também poderiam ser feitas por esses métodos que só eles têm, né? Conhecem. E por ter, então, acontecido esses fenômenos, né, de precipitação, materialização das cartas, né, isso chamou a atenção de muitos teósofos e outros curiosos na época da fundação da Sociedade Teosófica. Hoje essas cartas estão, muitas delas, no Museu Britânico. Eu ainda não fui lá, eu espero poder ter a oportunidade de ir lá e conhecer, ver, pegar as cartas na mão. Elas estão numa sala especial, mas são acessíveis a quem quiser ver, e muitas delas, ou algumas, não sei dizer quantas, elas têm um método de impressão de tinta de dentro para fora. Isso prova que elas foram materializadas, ou então quem não acredita nesse processo de materialização, pelo menos tem um método diferente de impressão, que ninguém consegue explicar como é que a tinta, né, se espalha de dentro do papel para fora. Mas estão lá e podem ser pesquisados, pode colocar no microscópio, enfim, é um bom material para pesquisa. Então, baseado naquele movimento, assim, naquelas experiências, aqueles fenômenos paranormais, como a gente chama, né? Mas para eles não são nada anormais, são simplesmente tecnologias que nós não conhecemos. E a Blavatsky também tinha, então, essas capacidades extraordinárias, né, de paranormais, de materializar, de fazer levitações. Então, os mestres dominavam essa tecnologia, e em função, então, desses fenômenos, dessas cartas, um dos principais correspondentes dos Mahatmas, que era o Sinnett, Alfred Sinnett, ele era um editor de um dos jornais mais importantes da Índia, o The Pioneer, um britânico, ele era um inglês, e ele então escreveu muito, ele escrevia muito bem, e escreveu muitos dos textos na fundação da Sociedade Teosófica. E ele então era um correspondente dos Mahatmas, especialmente do mestre Kuthumi. Então, naquela época, encantado com esses fenômenos, ele teve essa ideia que ele considerou genial, né, e sugeriu ao Mahatma, então, que fizesse uma sessão de materializações para convencer o público cético, em especial, né, porque quem já era parte ali do movimento não tinha essa necessidade, mas convencer o público em geral. Ele sugeriu, então, que fizessem uma materialização dos jornais. Ele pensou no jornal The Pioneer, que é um jornal inglês na Índia, e um próprio jornal de Londres, né? Ele sugeriu que o Mahatma, então, materializasse os jornais ali no mesmo dia que eles foram publicados. E a gente sabe que na época, então, só existia navio para transportar os jornais demoravam um mês para chegar. Fora isso, tinha telégrafos, mas os telégrafos não teria como um telégrafo reproduzir um jornal. E aí, como ele sabia que os Mahatmas tinham essa capacidade, né, extraordinária, essa tecnologia, então ele achou que seria uma boa prova, né, para convencer o público. Hoje seria essa materialização de cartas, seria uma tecnologia totalmente obsoleta, porque nós temos hoje tecnologias digitais
tão rápidas quanto, talvez mais rápidas, a gente não sabe qual é o trabalho que dá a materializar uma carta. Mas você hoje posta numa rede social, o mundo inteiro vê aquilo instantaneamente, né? Então tem WhatsApp, tem e-mail. Hoje é uma tecnologia que não serviria para nada, mas serviria só para circo, né? Então ele estava pensando nessa ideia que agora eu trouxe, vou começar essa apresentação com a resposta do Mahatma Kutume a respeito dessa ideia, né, que ele mesmo naquela época achou que seria nada mais que um circo, não nessas palavras, né, mas que seria altamente perigoso, além de ser inútil. Então vamos ver o que ele fala dessa ideia. Inicialmente, justamente porque o teste com o Jornal de Londres fecharia a boca dos céticos, e essa era a ideia do Sinnett, ele é impensável. Tá? Então começa dizendo que eles não tinham interesse em fechar a boca dos céticos. Entenda isso como quiser, mas o mundo ainda está no seu primeiro estágio de libertação, se não de desenvolvimento, portanto, despreparado. É verdade que nós trabalhamos usando meios naturais e não sobrenaturais, ou seja, não são meios milagrosos, né? São meios naturais que a nossa ciência ainda não compreende. Mas, como de um lado a ciência se veria incapaz no seu estágio atual da época e também hoje também se veria incapaz de explicar as maravilhas feitas em seu nome, ou seja, um método científico. E, de outro lado, as massas ignorantes ainda veriam o fenômeno como se fosse um milagre. Qualquer um que testemunhasse a ocorrência ficaria desequilibrado e os resultados seriam deploráveis. Ou seja, seria uma péssima ideia e daria, acima de tudo, uma grande confusão. Se cedêssemos ao seu desejo, você sabe realmente quais seriam as consequências? A inexorável sombra que segue todas as inovações humanas se movimenta e, no entanto, poucos são aqueles que estão, de algum modo, conscientes de sua aproximação e de seus perigos. O que poderiam esperar aqueles que gostariam de oferecer ao mundo uma inovação que, devido à ignorância humana, se fosse considerada autêntica, certamente seria atribuída àqueles poderes das trevas que 2/3 da humanidade acredita com temor, ou seja, ou seria charlatanismo puro e simples, ou seria uma coisa do diabo. Você diz que a metade de Londres seria convertida se você pudesse entregar ao público de lá o jornal Pioneer no mesmo dia da publicação. Permita-me dizer que, se as pessoas acreditassem que a coisa era verdadeira, elas o matariam antes que pudesse dar uma volta no Hyde Park. E, se essas não acreditassem, o mínimo que poderia acontecer seria a perda da sua reputação e do seu bom nome por propagar tais ideias. A gente sabe que a Blavatsky foi menos cautelosa e não seguiu essa recomendação dos Mahatmas e insistiu por um tempo em fazer alguns desses fenômenos para convencer, né, os céticos, e ela pagou gravemente, né, por esse erro, né, e amargou, foi chamada de impostora, enfim, teve péssimos resultados, como ele já tinha advertido. Então, eles não têm interesse nenhum em aparecer, inclusive depois desse período de comunicação com as cartas, eles deixaram bem claro que a correspondência ia acabar e toda a comunicação ia acabar. Tanto que surgiram posteriormente algumas cartas supostamente canalizadas, mas a gente pode ver pelo tipo de redação que não se trata do mesmo autor. Então, a Sociedade Teosófica não reconhece essas supostas cartas canalizadas posteriormente, essa época que eles avisaram que eles iam sumir do mapa e acabar com a correspondência, né? E essa, eu acredito que deve ser a forma
uma forma até de sobrevivência deles, porque dessa comunidade, enfim, né, que é a fraternidade dos Mahatmas, a gente sabe que pessoas com menos poderes, menos conhecimento, que eles apareceram um dia suicidados em algum cantinho do mundo, né? Então é extremamente perigoso ficar visível e deixar nome e endereço, né? As pessoas que têm essas capacidades. Então ele adverte também sobre isso nessa mesma carta, número 1, que eu comecei a citar, que as crônicas dos dias modernos não diferem muito das suas antecessoras. Basta lembrar as recentes perseguições de médiuns na Inglaterra, à fronteira da Espanha, para confirmar a nós mesmos que a única salvação para os verdadeiros conhecedores das ciências ocultas é o ceticismo do público, os charlatões e os prestidigitadores são os escudos naturais dos adeptos. Então, eles se sentem protegidos pelo charlatanismo, né, pelos picaretas em geral, que em função desses charlatões as pessoas desacreditam, né, nessas capacidades, né? Então, negam tudo e para eles é muito conveniente, né, parecer assim, tanto que eu não estou fazendo essa palestra com algum intuito de convencer os céticos, né, sabendo do conselho dele, que é óbvio, mas para esclarecer o conceito de ciência oculta, explicar o que se trata para aquelas pessoas que acham plausível a ideia de um tipo de ciência que explica esses fenômenos aparentemente milagrosos. Então, assim, não acredito em milagres, eu mesma não acredito em milagres, mas também não acho que seja tudo charlatanismo. Tem coisas que simplesmente não tem explicação. Você vê até um tempo, todas as pessoas que estudavam ufologia, que falavam de terem visto OVNIs, eram consideradas malucas, né? E recentemente, então, houve, né, um reconhecimento por parte dos órgãos oficiais de que foram realmente observados esses fenômenos. Então, nem tudo isso é maluquice, né? Porém, também não é coisa do demônio. Então, essa palestra tem a intenção de explicar do que se trata a ciência oculta, sem a intenção de querer convencer os céticos. E aí eles têm essa preocupação com a segurança, principalmente da retenção desse conhecimento que dá acesso a essa tecnologia. Então, seguindo a passagem, a segurança pública só é mantida porque mantemos secretas as terríveis armas que poderiam ser usadas contra ela e, como já foi dito a você, seriam mortais nas mãos dos perversos e dos egoístas. Agora, recentemente, nós temos tecnologia para assistir guerras em tempo real, né? Tem 2 guerras rolando e a gente assiste online, os bombardeios. Então eu pergunto para vocês, nós estamos com falta de tecnologia ou está faltando outra coisa? Então, se você vê, como essa semana eu vi o drone transportando uma bomba ali nesse conflito mais recente, né, ali da faixa de Gaza, imagina que se tivéssemos mais tecnologia, né, para teletransportar, materializar, a primeira coisa que se faria com mais tecnologia desse tipo seria armas. Seriam métodos de espionagem, tudo para segurança, né? Você pensa em desmaterializar, em materializar objetos, poderia servir ao tráfico de drogas, né? Não precisaria de atravessadores, desmaterializa a droga num lugar, materializa no outro. São as primeiras coisas que seriam pensadas. Claro que algumas pessoas utilizariam isso para fins benéficos, mas você vê que grande parte da humanidade que causa, né, grave ameaça à segurança de todos, né, com certeza usaria para fins destrutivos. Então, todo esse ceticismo deles servem como uma proteção, não só deles mesmos, mas principalmente da humanidade como um todo, porque esse tipo de tecnologia fica desacreditado, né, e fica restrito. Então, de onde vem essa tecnologia? E vem de uma ciência. Então, vou trazer alguns conceitos, alguns parágrafos, algumas ideias para explicar
o que é exatamente ciência oculta. E aí eu quero fazer, em primeiro lugar, uma distinção entre aquilo que, principalmente os ocidentais, que têm menos familiaridade com esses assuntos, colocam numa categoria geral todos os tipos de assuntos relacionados àquilo que não é reconhecido pela ciência. Então, se chama, às vezes, misticismo, ocultismo, tudo aquilo que você não consegue explicar. Tá? Mas dentro desse tudo aquilo, desse caldeirão de coisas, existem vários tipos, né, de conhecimento. E é exatamente isso que eu quero deixar claro nessa palestra, né, que ciência oculta, por exemplo, é diferente de um misticismo em geral. Por exemplo, uma experiência mística de êxtase, de samadhi, que utiliza essas capacidades necessárias também para se fazer ciência oculta, mas não é necessariamente ciência oculta. E é isso que eu vou explicar, então, a partir de agora. E aí tem uma passagem interessante na carta número 2, do volume 1 dessas cartas para Senet. E ele diz o seguinte, o Mahatma Kaga: não podemos entender-nos em nossa correspondência enquanto não ficar completamente claro que a ciência oculta tem os seus próprios métodos de pesquisa, tão arbitrários e fixos como são, à sua maneira, os da ciência física, sua antítese. Então, ele está dizendo o que é ciência oculta, é método de pesquisa. Por isso que eu falei que nem toda experiência de santidade, sem querer fazer comparações de valor ou diminuir, né, mas é apenas assim, um tipo diferente de experiência. A experiência do yoga, de realização espiritual, ela não é ciência oculta na medida em que ela não produz conhecimento. Então, quando ele fala em ciência oculta, ele fala de métodos de pesquisa fixos e arbitrários, como são os da ciência que hoje chamamos de física, que é antítese. Por quê? Porque a física, ela trata da parte visível da matéria e a ciência oculta, então, trata da parte invisível, a parte oculta da matéria. Eles chamam isso em outras passagens que eu não trouxe como tudo matéria, né? Só que é um conceito bem mais amplo de matéria. O universo é formado por vários tipos de matérias, da mais sutil até a mais densa, e não existe uma separação estanque entre espírito e matéria, porque o espírito é essa força que anima essa matéria, e nos níveis mais sutis de matéria ele se confunde ali com a matéria. Então, ele diz o seguinte, que os métodos de pesquisa são arbitrários e fixos. E em outras partes, ele fala também que é uma ciência que parte de axiomas, assim como a nossa ciência física, né? Então, o que são axiomas? São verdades autoevidentes. Axiomas é aquilo do qual tudo parte. Um exemplo mais comum de axioma do nosso conhecimento é o da não contradição, o princípio da não contradição, da contradição, que é uma verdade evidente, que ela é intuída, ela não é provada. Então, uma criança, um bebezinho de 1 ano já entendeu, ele já intuiu, não compreendeu racionalmente, mas ele já intuiu o princípio da não contradição. Você diz para a criança, não mexe, ela tira a mão, ela sabe que o não exclui o sim. Então, uma coisa é o sim, outra coisa é o não. Isso é intuído. Então, nesse nosso mundo aqui, nosso conhecimento parte dos axiomas, das verdades evidentes, e, então, no mundo da ciência oculta, o mundo invisível, também há axiomas, há princípios, mas não são axiomas que são acessíveis a nós. Por quê? Porque nós não temos os órgãos de percepção despertos ainda para conhecer, para perceber aquelas realidades que aquelas pessoas que têm, então, essa capacidade de ver, acessam. Então, para eles, as coisas, os axiomas deles são evidências para todos eles que têm essa percepção.
mas não são evidentes para nós, porque nós não temos ainda essa percepção. Então, vou falar um pouco daqui para frente sobre isso. Então, só para seguir a citação do Mahatma, e ele diz: se essa última, a ciência física, possui as suas máximas, a ciência oculta também as possui, e aquele que quiser cruzar os limites do mundo invisível não poderá determinar por si mesmo como há de progredir no seu caminho. Ou seja, ele vai ter que ser um aprendiz, né? Como aqui na ciência física. Do mesmo modo como quem pretende penetrar nos recessos internos dos subterrâneos de Lhasa, que é a cidade, a capital do Tibete, né? Então ele já está dando a dica de onde ele está naquela época, né? É um monte tibetano. A abençoada não pode mostrar o caminho ao seu guia. Os mistérios nunca puderam e jamais poderão ser colocados ao alcance do público em geral, não pelo menos até o dia tão esperado em que nossa filosofia religiosa se torne universal. Em todas as épocas, somente uma escassa minoria de homens possuiu os segredos da natureza, embora multidões tenham testemunhado as evidências práticas da possibilidade de sua posse. Ou seja, testemunhos dos milagres, entre aspas, sempre existiram, né? Mas, assim, pessoas que realmente compreendessem essa ciência, conhecessem essa ciência e que possuíram essa tecnologia, não. Então, agora vamos passar para a carta número 90 do Mestre Kuthumi para Hume, que era um colega na época do Sinnett. Ele diz: o mundo da força é o mundo do ocultismo, ou seja, assim, a ciência oculta estuda o quê? Se ocupa do quê? Do mundo da força, que é o quê? Aquilo que move aquela matéria visível. E o único mundo para onde o mais alto iniciado vai com o objetivo de investigar os segredos do ser. Novamente aqui eu sublinhei, porque o objetivo da ciência é investigar, né? O objetivo do místico é entrar em comunhão, né? Então, ele adora e entra em comunhão, né? O objetivo do yoga é a libertação, é o êxtase e a liberação do samsara, mas o objetivo, então, do cientista oculto é investigar os segredos do ser, guiado por seu guru, ou seja, ele tem que ter um treinamento, que é como se fosse um orientador de pesquisa. Um Shela primeiro descobre esse mundo, depois suas leis, mais tarde as evoluções centrífugas desse mundo, o mundo do ser invisível, né? E das leis no mundo da matéria, dizem evoluções centrífugas. Por quê? Porque desse mundo sutil, então, se desdobra um mundo da matéria como nós conhecemos, quer dizer, de todas as matérias sutis até a matéria como nós conhecemos e as suas leis. Tornar-se um perfeito adepto toma dele longos anos, mas ao final ele se transforma no mestre. As coisas ocultas se tornam claras e mistérios e milagres fugiram para sempre da sua visão, ou seja, acaba milagre, né? Porque ele já sabe como funciona tudo. Ele sabe como guiar a força nesta ou naquela direção para produzir os efeitos desejados. Então, ele não tem só um conhecimento teórico, como nós temos acesso a alguns fragmentos de teoria nos livros que foram deixados. Não, ele aprende a manipular essas forças. Daí o perigo desse conhecimento, porque aí você pode fazer qualquer coisa com esse conhecimento, pode tanto construir como destruir. Ele sabe como guiar a força nesta ou naquela direção para produzir os efeitos desejados. As propriedades secretas químicas, elétricas ou ódicas das plantas, ervas, raízes minerais, de tecidos animais, são tão familiares para ele como as penas dos seus pássaros para você. O Hume, ele era ornitólogo amador, colecionava passarinhos. Nenhuma mudança das vibrações etéricas pode escapar da sua observação. Ele aplica seu conhecimento e veja, é um milagre.
E ele que começou repudiando a própria ideia de que um milagre fosse possível, é imediatamente classificado como um fazedor de milagres e adorado pelos tolos como um semideus ou rejeitado por tolos ainda maiores como um charlatão. E para mostrar-lhe até que ponto é exata a ciência do ocultismo, deixe-me dizer-lhe que os meios de que nos servimos estão tão estabelecidos em um código tão antigo quanto a humanidade. Até o mais ínfimo detalhe, mas cada um de nós tem que começar do início, não do final. Nossas leis são tão imutáveis como as da natureza e elas já eram conhecidas pelo homem, por eles, né? Uma eternidade antes que este pomposo galo de briga à ciência moderna fosse chocado. Se não revelei a você o modus operandi, ou seja, ele não está ensinando como fazer qualquer coisa, né? Nem comecei pelo lado errado, pelo menos mostrei-lhe que construímos nossa filosofia sobre experimentos e deduções, a menos que você decida questionar e discutir esse fato junto com todos os outros, né? Então, assim, não é simplesmente ter a capacidade de ter essa visão clarividente, né, ou entrar em contato direto por esse método do Samadhi, que eu vou falar um pouquinho a partir de agora. Não é só ter essa capacidade, mas também, né, ter o treinamento nesses métodos de construção de conhecimento, que são experimentos e deduções, assim como nossa ciência faz, né, a respeito dos nossos objetos. Agora, eu trouxe aqui um pedaço da carta 93B como um exemplo, assim, de um tipo de coisa. Claro que eles têm acesso ao universo como um todo, eu não diria o universo como um todo, porque ele fala em um momento que os adeptos, esse grupo aqui, eles só especulam nos limites do sistema solar, né, porque eles têm essa limitação, mas assim, teoricamente é possível, né, conhecer além desse limite, né? Talvez não por eles, mas é possível. Mas eu escolhi então um exemplo que eu achei assim, que ele dá uma dica bastante clara assim, a respeito de um assunto muito simples. Claro que ele não ia dar uma dica sobre um assunto mais importante, né? Sobre fazer chuva, fazer chover. Então alguém pergunta para ele se a chuva tem algo a ver com as condições magnéticas. E ele responde: tem, sem dúvida alguma. A chuva pode ser trazida para uma área espacial pequena. Olha só, é possível transportar a chuva, né? Eles têm essa tecnologia, assim, artificialmente, sem nenhuma alegação de milagre ou poderes super-humanos. Embora seu segredo não seja propriedade minha e não posso divulgá-lo, portanto. Estou tentando obter autorização para fazê-lo, ou seja, eles têm um grupo, uma hierarquia, né? Tem chefes, tem subordinados e tudo precisa de autorização, assim como aqui, como a gente, né? Não conhecemos fenômeno algum na natureza que seja inteiramente desconectado do magnetismo ou da eletricidade, já que onde há movimento, calor, atrito, luz, ali o magnetismo e o seu alter ego, de acordo com a nossa humilde opinião, a eletricidade, sempre aparecerão, seja como causa ou como efeito, ou melhor, nas duas condições, bastando para perceber isso que investiguemos a origem da manifestação. Todos os fenômenos das correntes terrestres, do magnetismo terrestre e da eletricidade atmosférica se devem ao fato de que a Terra é um condutor de eletricidade cujo potencial está sempre mudando devido à sua rotação e ao seu movimento orbital anual, ao esfriamento e aquecimento sucessivos do ar, a formação de nuvens de chuva, tempestades e vento, etc.
Isso você talvez possa encontrar em algum manual, ou seja, até agora ele não falou nenhuma novidade. Mas a ciência, a nossa ciência, né, a ciência física, não estaria disposta a admitir que todas essas mudanças se devem ao magnetismo acástico. Aí entra um outro conceito, que é o de matéria sutil, que é a caixa, e tem vários desdobramentos, vários níveis, né, de manifestação. Assim, o mais denso a gente chama de luz astral, que é o tipo de substância ou matéria do mundo acima do mundo físico, não é ainda alcançado pela física quântica, infelizmente. Tem gente que quer acreditar nisso, mas não é. O Dr. Taimni, que era doutor em química, professor da Universidade de Allahabad, ele é doutor em Química na Universidade de Londres, um profundo conhecedor tanto da ciência ocidental quanto do conhecimento oriental, deixou bem claro no final daquele livro Deus, Homem e Universo que a física quântica não alcança ainda a matéria sutil. A física quântica só alcança a matéria material mesmo, como nós conhecemos. Então, voltando aqui, se deve ao magnetismo acástico, a essa matéria que ainda nós não alcançamos, que gera incessantemente correntes elétricas tendentes a restaurar o equilíbrio perturbado. Ao dirigir a mais poderosa das baterias elétricas, o corpo humano, que é uma poderosa bateria elétrica, já é uma dica, eletrificado por um determinado processo que ele não diz qual, você pode parar a chuva em determinado ponto ao fazer um buraco na nuvem de chuva, como dizem os ocultistas. Então, isso aqui é o máximo da explicação como fazer parar a chuva. O corpo humano, eletrificado por algum processo que não diz qual é, cria um buraco na nuvem da chuva e faz parar a chuva. E a chuva pode ser produzida artificialmente pelo uso de outros instrumentos fortemente magnetizados, dentro, digamos, de uma área isolada. Lamento a impossibilidade de explicar-lhe o processo mais claramente. Você conhece os efeitos produzidos por árvores e plantas nas nuvens de chuva e como a natureza fortemente magnética delas atrai e faz aumentar aquelas nuvens sobre a copa das árvores. A ciência explica o fenômeno de outro modo, talvez. Bem, não posso evitar isso, porque esse é o nosso conhecimento, fruto de milênios de observação e experiência. Então, ele deixa claro aqui que existe uma ciência milenar, né? Uma ciência oculta que, como vocês veem, que é uma tecnologia que, por um controle de forças elétricas e magnéticas, você muda a chuva de lugar. Então, não é um milagre, é uma tecnologia, né? Mas é uma tecnologia reservada, né? Ele dá algumas dicas do que seja, mas não explica como fazer. Então, seguindo agora para cá, um trecho da carta número 112 para Zenit, do mestre Kuthumi ainda. E aí, nesse pedaço, eu trouxe ele porque ele diz aqui que nem mesmo esse conhecimento teórico, que nós temos algum acesso a algumas partes, ele não é completo. E ele não vai ser dado de maneira completa. Nem a você, nem a qualquer outro homem do outro lado do limiar, ou seja, que não é do grupo deles, será jamais ensinada toda a teoria da evolução. Aí ele está se referindo a essa teoria das cadeias e das rondas, da evolução humana, e está dizendo que ela não é, essa teoria não é completa. Apesar de que nós temos esse acesso a uma teoria parcial, não é possível fazer ter uma tecnologia a partir dela, ou seja, não podemos fazer nenhum estrago com ela, mas mesmo assim nós não temos acesso à teoria inteira e eles não vão dar jamais a teoria inteira.
Se alguém puder desemaranhá-la a partir dos fios confusos que lhes são dados, ou seja, eles têm ciência de que são transmitidos assim de uma maneira um pouco complicada, né? A gente até pesquisando aqui há décadas, né? Tem dificuldade de juntar esses pedaços. Depois de algumas décadas a gente consegue coletar o material, fazer uma pesquisa, né, vai juntando esses fios, né, que vai desemaranhando esses fios. Se alguém puder desemaranhá-la a partir dos fios confusos que lhes são dados, muito bem. E esta seria uma ótima prova de fato de sua visão espiritual, ou seja, a pessoa tem que ter um tipo de intuição para conseguir estudar isso aí muito tempo e conseguir decifrar alguma coisa ordenada. Alguns chegaram muito perto disso, né, de desemaranhar esses fios. Mas sempre há, mesmo com os melhores deles, erros suficientes, distorção e má compreensão. A sombra de Manas projetando-se pelo campo de Budi, tá? Aqui é o conceito novo, que ele está dizendo assim, a mente está interferindo, a mente com os seus conceitos, com as suas limitações, está interferindo no campo de Budi, que é a percepção intelectual pura. Tá? E daqui nos próximos slides eu vou me referir um pouco a isso. Tá? Que esse método de samadhi, ou de percepção direta, ele acontece por esse órgão, né, que em nós ainda está atrofiado, digamos assim, né, que é essa percepção intuitiva, né? Que não é intuição no sentido de palpite ou pressentimento, mas uma faculdade de perceber diretamente essas realidades sutis, o sexto princípio. Então, a sombra de Manas, ou seja, a atividade da mente, ela interfere na atividade da intuição nossa, que ainda não está desenvolvida. E a gente vê isso muito claro na filosofia ocidental, a questão dos limites do conhecimento, porque os limites do conhecimento estão na mente humana. A mente humana não consegue ver as coisas como elas são, porque a mente projeta, né, os seus conceitos, as suas distorções sobre os objetos. E eles sabem disso muito melhor do que nós e os nossos filósofos, só que eles não apenas sabem dessa limitação, dessa dificuldade, mas eles têm técnica, né, e desenvolvimento dessa faculdade do intelecto superior, né, para transcender esse problema da limitação da mente. Então, mesmo os melhores deles, há erros suficientes para comprovar a eterna lei segundo a qual só o espírito livre de todos os grilhões verá as coisas do espírito sem um véu. Ou seja, assim, a gente está com um órgão de percepção num nível muito material ainda da existência, né, da mente para baixo, né? Então a nossa mente ainda material limitada, ela não tem o alcance da percepção desses níveis mais sutis da realidade. Então só o espírito desperto, ainda livre dos grilhões, né, da mente e da matéria, porque a mente é um órgão material, de matéria sutil, só esse que consegue perceber toda essa realidade espiritual de uma maneira plena, sem erros e sem distorções. Nenhum amador destreinado poderia jamais comparar-se ao proficiente neste ramo de pesquisa. Mais uma vez, eu sublinho aqui, é um ramo de pesquisa, né? É uma comunidade, é um método de produzir conhecimento. No entanto, os verdadeiros reveladores do mundo, aqui eu sublinhei, reveladores com R maiúsculo, já vou falar um pouco mais disso, têm sido poucos e os seus pseudo-salvadores inúmeros. Né? Por que ele diz isso? Porque reveladores, nesse sentido aqui, se você vai pegar os Vedas, são textos de revelação, esses textos de ciência oculta são textos de revelação, ele diz assim, esses são de revelação, esses são de especulação. E o que é revelação aqui? Não é no sentido, como eu falei no início, de um caldeirão onde você põe qualquer coisa. Né? Tem gente hoje que chama assim, revelação, teve um sonho,
o sonho foi uma revelação que Deus me deu. Eu tive um pressentimento, um insight. Então, não é revelação nesse sentido de produção de conhecimento de ciência oculta, né? Não estou desmerecendo os insights, os sonhos, as intuições na nossa vida, nada disso, né? Só deixando bem claro que quando se fala revelação da sabedoria antiga, dos anais da sabedoria oculta, é essa revelação por via desse método de pesquisa feito por pessoas que tinham, além de despertado essas capacidades superiores, tinham sido treinadas nos métodos científicos. E é por isso que, então, reveladores, cientistas ocultos, tem poucos, e pseudo-salvadores inúmeros, porque as pessoas têm as suas inspirações, suas visões parciais, suas interpretações, como ele diz assim, o amador destreinado, na melhor das hipóteses, né, as pessoas com a melhor da sua capacidade ficam juntando os pontinhos, mas sempre vai ter erros e distorções. Então, só aquele que é o verdadeiro revelador vai conseguir ter acesso e produzir um conhecimento sem distorções. Agora, eu selecionei aqui uma passagem que fala assim, do nível de desenvolvimento, um exemplo do nível de desenvolvimento, eu trouxe aqui o nível máximo de desenvolvimento que uma pessoa dessas, que é um verdadeiro revelador, tem ou alcançou, né? E aí ele fala aqui como exemplo do Buda, né? Mas não é o exclusivo, né? Tá citando esse como exemplo. Quando o nosso grande Buda, o patrono de todos os adeptos, ele está falando de uma hierarquia de adeptos, de cientistas ocultos, e aí ele está falando aqui do chefe deles, que é o Buda, o reformador e codificador do sistema oculto, ou seja, desse sistema de ciência oculta, desse sistema de conhecimentos, quando ele atingiu o primeiro nirvana na Terra, ele se tornou um espírito planetário, tá? Então, esse é o nível, essa é uma palavra, podia ser tem outras palavras também de Ancho-Hans, que é chefe de sabedoria, tem várias palavras, mas uma delas é um espírito planetário. E ele vai dizer mais ou menos o que é ser um espírito planetário. E eu acho esse trecho muito elucidativo. Ele diz, o seu espírito podia, ao mesmo tempo, percorrer os espaços interestelares, por isso que é planetário, em plena consciência e continuar à vontade na Terra em seu corpo original e individual. Pois o eu divino havia se desembaraçado tão completamente da matéria que podia criar por sua vontade um substituto interno para si, deixando-o na sua forma humana durante dias, semanas, às vezes anos, sem que essa mudança afetasse de modo algum o princípio vital, nem a mente física do seu corpo. Essa é a forma mais elevada de adeptado a que um homem pode aspirar em nosso planeta. Então, ele está dando aqui o exemplo do top da hierarquia, tá? Então, o chefe da hierarquia, o chefe do grupo de pesquisa, do instituto de pesquisa, ele tem simplesmente essa capacidade de ter o seu órgão superior de percepção capaz de percorrer aqui os espaços interestelares, ao mesmo tempo que ele deixa o corpo físico dele ali, como quem deixa um carro numa garagem, que vai ficar ali, quando ele precisar ligar aquele carro, sair, o carro vai funcionar. E ele consegue deixar o corpo dele funcionando, operando normalmente essas atividades que são menores, né? Então, esse exemplo mostra, sim, é um conhecimento de revelação? Mas não é revelação de qualquer uma inspiração ou um sonho, né? Uma revelação de que alguém já tem uma consciência, né, nesse alcance. E é também um exemplo de que esse tipo de pessoa, assim, de adepto, primeiro que esse aqui é o fim da carreira, né? Do fim da carreira aqui, nesse mundo, né? Mas mostra que quando o sujeito entra nessa carreira de adepto
níveis iniciais, ele ainda não vai ter o nível de um espírito planetário, vai ser um adepto, um cientista oculto iniciante, mas ele já sai da condição humana normal. Tá? Então, isso aqui não é, espírito planetário não é mais uma pessoa, ele é uma consciência interestelar. Tá? Ele não tem mais nada a ver com a vida de uma pessoa comum. Então, isso é importante para quê? Eu quero aprender ciência oculta, eu quero ser treinado. Né? Então, a pessoa tem que estar apta a deixar, né? Tem condições de sair da esfera humana normal e passar a entrar na carreira de um outro tipo de ser. E aí vai ter que abandonar a vida mundana, como eu vou citar um pouco daqui para frente. Mas antes disso, eu trouxe duas passagens que eu acho muito elucidativas do Dr. Taime, que eu mencionei anteriormente, né, que era doutor em Química, professor, e ele escreveu vários livros ótimos, aqui muito respeitado na Sociedade Teosófica, ele era um teósofo. E esse livro, então, Ciência Oculta e Ciência Moderna, ele faz, então, algumas considerações sobre o que é ciência oculta, comparando com a ciência moderna. E aqui eu trouxe, então, algo sobre esse método do Samadhi. Como é que é entrar em contato com essa realidade, né, dos níveis mais sutis. Aí ele diz o seguinte: ao se considerar a validade das doutrinas ocultas, deve-se entender claramente que elas não se baseiam, como comumente supõem os céticos, em pensamentos especulativos nascidos da ilusão. Né? Um pouco de repetição do que eu citei dos Mahatmas. Baseiam-se em fatos da experiência obtidos pela percepção direta, não ofuscada e não obstruída da verdade em nossa consciência. Por que verdade com V maiúsculo? Porque se refere às verdades dos mundos sutis, invisíveis, né? Que é aquilo que acontece, que existe de modo mais permanente e perene, que não é o mundo da manifestação que está em constante mutação. O único método confiável e infalível de conhecer tudo no verdadeiro sentido. Não há suposições incertas que se possa provar estarem erradas, nem fatos desconhecidos que possam surgir da esfera do conhecimento, nem fatos desconhecidos que possam surgir da esfera do desconhecido, nenhum raciocínio que possa estar contaminado pela falácia. Então, ele está fazendo aqui uma comparação com a ciência física convencional, que você cria uma teoria com base em hipóteses, daqui a pouco aquela hipótese passa alguns anos, décadas ou séculos, cai tudo por terra, porque já tem um novo fato comprovado que derruba aquela teoria anterior, né? Essas surpresas, né, que a ciência, como conhecemos, tem que lidar. Então, ali não existem, ele diz que não existem surpresas. Por quê? Porque os fatos são conhecidos a partir do seu âmago em sua totalidade. Vou ler o próximo trecho mais sobre isso. E não existe erros de raciocínio, porque a percepção é feita diretamente por esse órgão perceptivo que está além do raciocínio. A verdade é vista em sua plenitude e natureza essencial pela percepção direta na consciência da própria pessoa num estado de samadhi. Tá? Então, esse estado de êxtase, porque é sair de si, né? sai dos seus veículos e fica nos veículos superiores, a samadhi, a comunhão. Por quê? Porque não existe interferência dos veículos mais densos do indivíduo. Então, aquele órgão de percepção, o sexto princípio, ele entra em contato direto com o objeto. Então, não tem interferência da mente, por isso que é samadhi. Estas ideias não estão baseadas em especulação, mas em fatos da experiência. À medida que a consciência recua em direção ao seu centro comum na prática do yoga superior, todas as expressões de um princípio específico são vistas unindo-se progressivamente e fundindo-se umas nas outras, até que no último estágio são vistas como derivadas de um único princípio. Então, a consciência se retira
para dentro e aí entra em contato com essas formas, essas realidades sutis de si mesma e, portanto, daquele nível de matéria em que ela está, que é mais sutil. Então, ela sai dos particulares, vai em direção à raiz, que é um princípio único. Por outro lado, todos os princípios, por sua vez, são vistos reunindo-se e fundindo-se uns nos outros, até que sejam vistos como aspectos diferenciados de um princípio último. É esta experiência de progressiva fusão e integração de tudo o que existe em um princípio último que faz o adepto vidente gritar de regozijo e admiração e declarar enfática e inequivocamente, em verdade, tudo isso é Brahman. Então, ele tem uma experiência ali de expansão de consciência, né? E ele penetra, então, na raiz daquilo que se manifesta no mundo. E aí ele vê o desdobramento daquela raiz em todos os objetos e diz tudo isso é Brahma. Então ele tem que ter essa capacidade de samadhi, alcançar todos os objetos nesse nível de profundidade, para aí, além disso, então, ter esse treinamento de produção de conhecimento oculto. Agora eu trouxe, então, um exemplo, que dessa vez eu reduzi mais ainda, que é a experiência de samadhi, que eu sempre cito do Paramahansa Yogananda, porque é uma experiência assim, escrita numa linguagem bastante simples, né? De como é que como ele vivenciou essa experiência de samadhi. Ele disse o seguinte: meu corpo tornou-se imóvel como se tivesse raízes. O alento saiu dos meus pulmões como se um imã enorme o extraísse. Instantaneamente, o espírito e a mente romperam com sua escravidão ao físico e jorraram de cada um de meus poros como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta e, contudo, em minha intensa lucidez, eu percebia que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não se achava confinado à estreiteza de um corpo, mas abarcava os átomos circundantes. Pessoas em ruas distantes pareciam mover-se suavemente em minha própria remota periferia. Raízes de plantas e árvores eram percebidas através de uma tênue transparência do solo. E eu distinguia a interna circulação da seiva, ou seja, ele estava em tudo. Aí eu salto alguns parágrafos, porque senão vai ficar muito grande, e vou para o fim. Uma alegria oceânica rebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. Atingi a realização de que o Espírito de Deus é beatitude inesgotável. Seu corpo compreende incontáveis tecidos de luz. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, o planeta, os sistemas solares e as constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmo inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinidade do meu ser. Então, essa experiência que o Timer resumiu como tudo é Brahma. Ele conhece isso diretamente. Tá? Essa experiência está no livro Autobiografia de um Yogi, página 144. Tá? Então, uma observação ainda sobre a questão assim, do conhecimento, esse conhecimento pleno, que no qual não pode haver erro, como ele já deixou, e o conhecimento, deixou claro antes, né? E o conhecimento limitado, né? Que nós temos acesso pelas nossas limitações, né? E nosso acesso parcial, né? Porque é nos dado parcialmente. Então, na carta número 18 de Kuthumi Asinit, alguém pergunta, será que os espíritos não podem, assim como os homens, divergir em ideias? Eles não podem pertencer a diferentes esferas? Aqui a pessoa está preocupada porque nessa área de espiritualidade muitas pessoas falam uma coisa, outras pessoas falam outra, né? E aí ele quer saber então se os espíritos podem divergir. E aí o Mahatma diz que não, aqueles que têm um acesso pleno, eles não podem divergir.
Bem, se em esferas diferentes são propostas doutrinas contraditórias, essas doutrinas não podem conter a verdade, pois a verdade é una e não pode admitir visões diametralmente opostas. E os espíritos puros que a veem como ela é, com o véu da matéria completamente retirado dela, não podem errar. E aí ele diz que, se admitirmos que diferentes aspectos ou porções da verdade total sejam visíveis para diferentes agentes ou inteligências, ou seja, partes da verdade, quem só tem uma parte, como, por exemplo, quando diversas partes de uma paisagem descortinam-se para várias pessoas em distâncias e pontos de observação diferentes, penso que não teremos dificuldade de compreender que mesmo um avanço espiritual definido pode, até certo ponto, levar diferentes indivíduos a conclusões e teorias aparentemente diferentes. Então é simples, né? Se nós vemos só, cada um vê um pedaço da paisagem, cada um vai dizer uma coisa diferente. Mas quem tem um acesso pleno a um objeto como um todo, vai ver ele como ele é, né? Se não tiver distorções, então não haverá diferenças de teorias, né? Oposições diretas. Lembrando aqui vocês que ciência oculta é diferente de artes ocultas. Blavatsky fala em ocultismo prático, astrologia, alquimia, quiromancia, etc. Não é ciência oculta, são artes ocultas, qualquer pessoa pode aprender. E então, como é que se faz para adquirir esse conhecimento? Eu também recomendo o ocultismo prático da Blavatsky, que avisa que aqueles que desejam adquirir o conhecimento que leva aos Siddhis, esses poderes ocultos, têm que renunciar a todas as vaidades da vida e do mundo. Então, para resumir aqui, que não temos tempo, tem que abandonar a vida mundana. Como já falei, passa a ser outro tipo de ser, que não é mais um ser humano comum, E o mestre Kuthumi mesmo diz para o Sinnett, na carta número 5, é verdade que o homem casado não pode ser um adepto. No entanto, sem se esforçar para ser um Raja Yogi, um adepto, ele pode adquirir certos poderes e fazer o mesmo bem para a humanidade, e frequentemente mais pelo fato de permanecer dentro dos limites do mundo. Portanto, não lhe pedimos que troque precipitadamente hábitos fixos de vida antes de você ter plena convicção da necessidade da vantagem disso. Ou seja, a gente pode ajudar, e sem deixar de ser uma pessoa comum, sem se transformar num adepto, sem abandonar a nossa vida de pessoa comum. E eu termino com esse questionamento, assim, se é necessário mesmo termos mais cientistas ocultos, não que essas pessoas não vão ter mais condições de beneficiar o mundo, mas ele diz o seguinte, o próprio Mahachohan, o chefe dos adeptos, que em matéria de transformação da humanidade, de resolver os problemas da humanidade, são problemas de ética e de moral, ele diz que nenhum mensageiro da verdade, nenhum profeta jamais conquistou durante seu tempo de vida um completo triunfo, nem mesmo o Buda, ou seja, nenhum desses Jesus que faziam milagres, tinham poderes, milagres entre aspas, conseguiram consertar essa humanidade que a gente vê aqui. Eu sempre uso a figura do centauro, que está muito ainda no quadrúpede, Estão fazendo até hoje guerras, lançando bombas, mísseis, ameaçando a detonar uma bomba atômica. Será que a gente precisa mesmo conhecer essas tecnologias? Ou será que nós, como ele disse, estando aqui no meio desses, que nós estamos no comboio dos quadrúpedes, não podemos ajudar mais ainda a transformar essa humanidade que nenhum Buda, nenhum Jesus, nenhum desses grandes mestres conseguiu. Por quê? Porque não tem como impor uma transformação de fora para dentro, A humanidade tem que se regenerar, tem que evoluir, tem que superar o seu lado animal, se tornar melhor, mais humana, mais ética, menos violenta de dentro para fora. Então, mesmo sabendo que é a ciência oculta, sem sermos cientistas ocultos, temos muito o que fazer, como seres humanos, querendo melhorar e querendo ajudar a trabalhar para que a humanidade melhore. Então, agradeço a sua atenção. Até a próxima.